E é isso aí, estamos de volta para mais um programa sensacional, um podcast que vai mexer com as tuas estruturas hoje. Mas antes de eu te falar quem está aqui com a gente, eu quero te fazer um convite. Se ainda não segue nossa página no YouTube, já deixa seu joinha, se inscreva, ativa o sininho para você não perder os novos conteúdos. E se ainda não segue no Instagram, segue lá, @podcast Sal e Luz. Marta, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é espetacular. Jejum ou propósito? Como é que isso funciona? E nada mais, nada menos, conosco hoje para destrinchar esse assunto, Daphne Cristina. Ela mesmo, com vocês. Daphne, seja muito bem-vinda novamente ao podcast Sal e Luz. E fala aí com o pessoal. Oi, gente! É sempre uma alegria. Já é a segunda vez que nós estamos aqui nessa mesa. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e algo aqui, o Senhor vai fazer um reboliço, tem algo aí de Deus aqui. Tenho certeza. Marta, ó. Daphne, já confundi o nome. Faz parte. Daphne, pra gente já desmistificar, já começar já abalando. Propósito é jejum? Propósito não é jejum, gente. Porque hoje é muito fácil. Eu vou abrir mão do meu Instagram, vou ficar uma semana sem WhatsApp pra ninguém ficar me mandando mensagem, vou cortar o chocolate da minha vida. Mas então isso também não é jejum. Na realidade, o jejum você precisa tirar tudo. É zerar ele. E hoje em dia, as pessoas colocam um propósito, lançam como jejum, porque é mais prático fazer o que dá pra mim do que o Senhor me manda tirar da minha vida. Então, assim, hoje em dia as pessoas fazem uma dieta. Elas tiram açúcar e a gente sabe que o jejum também faz bem pro nosso corpo físico, porque a gente está tirando uma gordura, um açúcar e tal. Então as pessoas falam, eu vou fazer um jejum, vou fazendo um propósito, tô tirando um açúcar porque eu gosto muito de um açúcar, tô tirando um doce porque eu gosto de um docinho, eu gosto de algo, mas não é jejum. Propósito é uma coisa e jejum é algo totalmente diferente. Aí a Bíblia vai começar a falar que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E onde e quando começou essa questão toda da gente começar a fazer propósito? Porque o pessoal, isso não era moda. Os antigos, os crentes antigos, era jejum. E de um tempo para cá começou essa questão toda. De onde veio isso? Como é que isso entrou nas igrejas? A modernidade, né? A modernidade começou a se achegar dentro das igrejas e as pessoas começaram a adquirir algo que é prático e algo que é fácil. Porque a facilidade dentro das igrejas, né? Não estou falando em geral, que tem muitas pessoas que fazem jejum, você vai sentar para conversar e elas vão falar com você, olha, jejum é uma coisa, propósito é algo totalmente diferente. E a gente sabe que o jejum, ela traz o quê? Uma direção, traz uma busca, traz uma resposta de Deus. Aí nós vamos lembrar de Esther. Esther vai proclamar um jejum durante 3 dias para entrar na presença do rei. Então o Senhor olhou com misericórdia por causa do ato do jejum. Ela coloca o povo todo para jejuar. Ela não está falando assim, as crianças comem, os adultos não comem. Ela não está falando, fulano e sacerdotes comem, mas as mulheres não comem. Ela tá proclamando um jejum para todo mundo. Criança, mulheres, homens, sacerdotes. Vamos proclamar um jejum porque nós precisamos de uma direção, precisamos de uma resposta. Nós estamos sendo injustiçados, nós precisamos de justiça da parte de Deus. Então o jejum, ele traz direção, o jejum, ele traz resposta do Senhor também. E o jejum, ele começa a trazer algo do céu para as nossas vidas, que é a unção, o poder de Deus se aperfeiçoando. E com certeza a gente recuando daquilo que é terreno e entrando no âmbito espiritual daquilo que o céu tem para nós. E como identificar a hora e a necessidade de fazer jejum? Eu posso sair, hoje eu vou jejuar. Como é essa busca? Nós conversamos algo no último podcast e nós falamos um pouco sobre chamada, ministério. E nós falamos também com mulheres, que a gente veio aqui, conversou com 4 mulheres, e nós falamos sobre a intercessão.
As pessoas que estão ativas dentro de uma chamada, que precisa sempre liberar algo para alguém, elas precisam estar ativas também dentro do jejum. Então o jejum não é feito no dia que tu vai na casa de uma irmã, o jejum é feito no dia que você vai pregar. O jejum tem que ser contínuo, constante, para você já estar preparado para você fazer o que precisa ser feito. Então a mente das pessoas eu vou jejuar porque eu tenho que ir num lar fazer uma libertação. Vou jejuar hoje porque hoje eu vou pregar à noite. Não, eu prego no culto da hora 9, mas você precisa se preparar a semana toda, para que aquilo que está em secreto se manifeste no meio de todos daquilo que o Senhor quer fazer. Então assim, no meu ver, vai ter pessoas que vai olhar, vai ver, né, no YouTube e talvez vai discordar. Ah, Daphne, pra mim, eu tenho que jejuar no dia. Pra mim, eu jejuo na hora. Dou umas 3 horas pra Deus, mas as pessoas jejuam às vezes, mas tá jejuando 3 horas, 4 horas. Não tô falando de intensidade de horário, mas tá fazendo o que no teu jejum? Tá orando, tá buscando, tá jejuando de verdade, tá ouvindo um louvor? Tô com a mente cativa ao Espírito Santo? Existe muito essa confusão, né, de entendimento sobre o jejum. Como que a pessoa ela consegue entender, cara, diferenciar um jejum de 3 horas, mas é 3 horas, né, baseado em cima do que você falou, mas são 3 horas entregues, imersa ali, com contato com Deus, buscando a presença dele, e para um jejum que você faz aí prolongado aí de 12 horas. O que vale para Deus, o que vale é a intensidade de como você faz seu jejum. Não adianta eu ficar 12 horas jejuando sem comer nada, mas a minha mente só pensa besteira, eu só vejo novela, televisão, fico o dia inteiro no celular, tomando conta da vida de todo mundo e não tomo conta da minha própria vida. Então, os horários de tempo de jejum que eu falo que eu não estou comendo, serve para mim estar ligado em Deus. Então é mais fácil que a gente se doa 3 horas, mas esteja numa intensidade focada naquilo que o céu quer, do que eu ficar 12 horas fazendo nada e só sem comer. Só para uma clareza, que eu gostei desse detalhe. Então eu tô num dia normal e meu coração pediu, vamos santificar 3 horas, de meio-dia às 3 da tarde. Eu posso fazer isso? É natural? Porque muitas pessoas pensam que jejuar só se for de meia-noite em diante. É isso que você quis dizer? Explica isso um pouco mais. O meu ensinamento. Isso. Eu tô falando do meu ensinamento. Eu comecei a buscar em círculo de oração. As mulheres mais velhas que veio lá atrás e a gente precisa sentar e aprender com elas. Elas me ensinaram que o jejum se abre meia-noite. Daphne, meia-noite eu durmo, mas tu não ora na madrugada? Você não acorda de madrugada para orar? Então quer dizer que a oração da madrugada agora tá escassa. Então quer dizer que de manhã cedo eu também não acordo e não oro, não dobro meu joelho? Elas me ensinaram, abra o jejum meia-noite, já vem na intensidade porque a batalha e a guerra da meia-noite, a gente sabe como é que é. Acorda de madrugada para orar. E não é uma oração de 15 minutos, tá falando de intensidade sim, só que a gente sabe que muita oração, muito poder. E intercessor, o que ele faz? Ele ora pro vizinho, ora pra tia, pro sobrinho, passa na rua, vai na rua de baixo, corre na rua de cima. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu aprendi dessa forma. Você vai fazer até 9 horas da manhã, até meio-dia, até 6 horas da tarde, até a hora 9, não sei até qual horário que você vai segurar. Mas eu aprendi a abrir jejum meia-noite. Porque aí, eu acordo de madrugada, tomo água, como de madrugada a vida toda, encho a minha barriga, pra falar que eu enchi minha pança, aí agora eu tô pronto pra jejuar. Por quê? Porque eu comi de madrugada. Não vou sentir fome. Aí tem pessoas que falam assim, mas jejum não é pra passar fome, não é pra fazer o quê então? Ai, me deu dor de cabeça, não consigo ficar sem meu café, Deus não vai receber porque eu tô com dor, porque minha barriga tá roncando. Jejum é pra quê, gente? Me explica, porque às vezes eu não entendo. As pessoas falam que elas não jejuam porque elas sentem fome, mas jejum é pra sentir fome mesmo. Então, mas aí, né, já vou começar. Se eu tô dormindo, tudo bem que eu vou levantar de madrugada, mas o meu organismo já não vai trabalhar como ele trabalha de 9 a 5 da tarde. Sim. Então, automaticamente, de madrugada, eu trabalhei de madrugada, gente, então eu não sentia fome. Comia ali, fazia minha refeição de 9, 10 horas e ia passar a noite toda sem comer. Comia de olho grande as besteiras, né? Porque
Vai passar o tempo que a ansiedade vem à tona. Mas não é o caso. Abrir à noite e terminar de manhã, você não está se privando de nada. Então. E eu aprendi que jejum a gente tem que abrir mão de uma refeição. Como é que fica isso? Então, aí a gente começa nos ensinamentos da modernidade que eu comecei a falar. Me ensinaram, abre meia-noite, ora na madrugada, acorda de manhã cedo e você vai até meio-dia. 12 horas. Me ensinaram esse. Tem gente que fala, eu só consigo até 9 horas da manhã. Já escutaram isso? Já. Eu fecho meu jejum 9. Tem pessoas que falam, meio-dia, 3 horas da tarde. Mas a intenção é que a oração da madrugada seja dentro do jejum, porque hoje em dia o organismo do pessoal tá igual criança de 12 anos. Acorda na madrugada, tá comendo tudo que é pra comer. Come, se alimenta, chega às 6 horas da manhã, quer comer de novo e fala, agora eu vou jejuar. Aí já tá errado. Vou começar meu jejum. Vou falar igual a Marcos falou assim, vou começar meu jejum meio-dia e meia. Que eu almoço 11h30, meio-dia, aí começo o meu jejum ali. Eu escuto muito. Sim. Hoje em dia. Sim. Aí eu falo com algumas amigas minhas, eu falo, por que tu não tá comendo de tarde? Ah, não, porque eu abri meu jejum meio-dia até 6 horas da tarde. Falei, aí tu tomou café, almoçou, aí depois você quer abrir o jejum, né? Só vai ficar seu café da tarde pra tu jantar. Ah, muito legal. Muito bom, né? Isso. Agora, uma outra coisa interessante você fez um comentário, a gente tem uma visita para fazer um curso de libertação ou qualquer coisa do tipo. O jejum ele é feito antes. Agora, devo ir em jejum para uma batalha espiritual, onde eu vou ter que provavelmente exercer a libertação? Devo? Orientado? Não? O que você pensa sobre isso? Tem momentos que eu vou para cultos em jejum mesmo, e eu só como depois dos cultos, depois das minhas ministrações. E tem lugares que eu vou que eu já tô jejuando, já tô na semana do jejum. Mas como eu fiz um propósito, eu vou para essa casa, vou para esse lá em jejum. Só que você tem que saber o sentido da batalha espiritual, porque a batalha espiritual ela cansa o corpo físico. Eu não sei se você já viu fila de oração que as pessoas fazem para você. Quando tu tá orando o primeiro, tá tudo bem. O segundo, meu irmão, vai que é um preso nas tuas costas. Tu chega no terceiro e tá assim, ó. O quarto, tu tá pedindo água. Porque não cansa só o espiritual. Tem a batalha física. Então você tem que saber conforme o teu corpo está pedindo. Você está preparado para chegar dentro de um lugar, um demônio se manifestar, e a gente sabe que tem legiões que entra e sai, aí manda um embora, vem outro, manda outro embora, vem outro, e o teu corpo físico. É isso aí. Então, assim, você também tem que ter responsabilidade com o tempo que Deus te deu. Se você sabe que você precisa fazer jejum e consegue até meio-dia, tudo bem. Tem pessoas que tomam remédio, pessoas que são diabéticos, pessoas que têm remédio controlado. Nós temos que ser inteligentes. Então a gente não passa por cima também de algo físico que está no nosso corpo, de nutrientes que nós precisamos, que Deus também, Ele sabe, Ele reconhece. Mas nós também não vamos deixar de jejuar. Agora, jejum, remédio não quebra jejum? Ou quebra? No meu ver, não. Não. Porque se você toma um remédio controlado e você precisa desse remédio no seu corpo, entendeu? Porque às vezes tem gente que tem labirintite. Aí tem que tomar um remédio na parte da manhã, porque vai pisar, já tá tonto. Remédio, pra mim, não quebra jejum. Porque Deus tá entendendo. Mas é uma ressalva. Você não vai tomar o remédio e tomar 2 litros de água para aproveitar a oportunidade. Isso aí. É outra questão. O jejum do alimento, né? Tirou tudo que é sólido. Ou tirou tudo e ficou só na água. Como que funciona isso? Eu chamaria isso de propósito. Estou eu fazendo um propósito com Deus, não vou me alimentar, mas eu estou bebendo água. Mas o nosso organismo não precisa de 4 litros de água por dia para funcionar? Eu fiz 7 dias de jejum sem água e sem comida. Muito bem, fiquei muito tranquilo. 7 dias, sem água e sem comida. E aí, vamos lá, quando Deus orienta um jejum, é diferente. É muito diferente, você aguenta. Vou só comentar isso uma vez, uma certa feita, Deus me deu uma orientação de jejum que eu achei que eu ia morrer. Mesmo porque eu tinha labirintite, eu fui curada de labirinto no jejum. Um jejum de 30 dias para comer uma vez ao dia. E eu achei que eu não ia conseguir. Eu pude beber água.
né, o que Deus me exigiu, né, cumprir lá. E o primeiro dia, eu só avisei a minha irmã, porque nós trabalhávamos juntas, e se caso acontecer uma coisa que eu realmente achei, por Deus, eu não sei se eu vou aguentar, mas eu senti que o Espírito Santo falou. Foi o melhor jejum que eu fiz na minha vida, foi como se eu comesse todos os dias, todas as horas, foi o melhor jejum. Agora, quando terminou, eu ainda fui curada. Eu ainda fui curada de um mal que me assolava. E o nível espiritual das coisas andaram. Então, o jejum também, nós estamos aqui falando de jejum. Eu posso acordar amanhã, vou fazer jejum. Ou eu começo a buscar o Senhor, essa revelação, como é que isso pode acontecer? Porque Deus também, ele tem propósitos com a nossa vida. E ele pode falar, Daphne, eu estou te instruindo no jejum assim para alguma coisa. Né? Como a gente tem esse discernimento, as pessoas que estão nos ouvindo podem entender Ela isso. falou algo interessante que ele falou assim, nós precisamos de quê? 2 litros, 4 litros? 4 litros. 4 litros por dia. Aí ela falou assim, mas eu fiz um jejum que, pra mim, eu ia morrer, eu não ia aguentar. Então, assim, direcionamento. Eu tô debaixo de uma direção espiritual que o Senhor tá me dando, me garantindo que aquilo ali não vai me fazer mal. Então a gente tem que estar, o quê? Atenta a ouvir. Então, primeiro para as pessoas conseguirem compreender. Então, eu vou entrar no jejum. Primeiro eu tenho que buscar direcionamento de Deus de qual tipo de jejum eu vou fazer? Propósito, né? Porque o jejum é um só. Jejum sem nada. Agora, propósito, você pode pedir um tipo de direcionamento. Tem amigas minhas, eu já fiz propósito. Sem internet. Instagram, Facebook. Por quê? Me tira meu tempo. Então, aqui não, mas eu falo em questão do próprio jejum. Do tempo que eu vou ficar, o período, a forma que eu vou fazer. Porque se a gente for olhar, a gente vê que Jesus ele jejuou 40 dias. Depois ele veio jejuando também. Ele jejuava, em particular os discípulos não, porque a gente vai ver isso também na passagem, que ele jejuava. Até onde os fariseus chegam e conversam, ele fala com ele, mas você não ensina eles jejuarem? É onde Jesus fala, não. Agora ele tá vivendo com o noivo. Estão curtindo com o noivo aqui, não tem porquê, mas quando o noivo for embora, eles vão jejuar. Mas a gente vai ver também Daniel, que faz um tipo de jejum. Aí, nesse sentido, como que eu vou viver um jejum, né? Igual Deus deu um direcionamento para Marta, você ficou 30 dias. Isso vem de quem? Parte de você ou vem num direcionamento de Deus? Aí é bem interessante que você falou de Daniel. Quando a gente começa a ler o livro de Daniel, não está dizendo que Daniel jejuou. Está dizendo que Daniel se absteve da comida do rei para não se alimentar de qualquer coisa. Aí nós colocamos isso, que ele saiu do que era especiarias do rei, da mesa do rei, e atribuímos ao jejum. Nós colocamos assim, ele se absteve da mesa do rei durante 21 dias, e agora a gente fala assim, jejum de Daniel. Que na realidade não se chama jejum de Daniel. Você tá entendendo? Ele se absteve da mesa, que ele já não queria mais, tá no meio dessa mesa e falou, eu não vou comer dessas mesas de especiarias. Eu não vou comer de porcaria. Eu não vou comer do que vocês estão me dando. Eu vou me alimentar de frutas, legumes, de água. Você tá entendendo? Então, assim, a mensagem que a gente traz de Daniel não é realidade do que a gente está lendo. Aqui algo que eu tirei alguns versículos. Está dizendo em Mateus 6, do 16 ao 18, que quando jejuardes, não vos contriteis. Não faleis para ninguém que está jejuando. Hoje em dia você vai numa casa e fala assim, fulano, toma um café. Não vou tomar café não. Por quê? Porque eu estou jejuando. Fulano, come uma balinha. Não vou comer balinha não. Por quê? Menino, eu tô 15 dias no jejum. Nossa, tô doido para mim comer uma carne. Teu jejum está sendo quebrado. Porque ou você jejua por algo espiritual, porque Deus que precisa ver o seu jejum, ou você quer ficar mostrando para todo mundo, eu sou muito santo, eu jejuo mais do que você. Uau. Mas a pergunta que você veio trouxe aqui para a mesa, falando sobre o jejum, enfatizando sobre o horário, você pode pedir direção para Deus, mas eu acho que você precisa romper limites. Porque você vai ter o que todo mundo tem se você fizer o que todo mundo faz. E você vai ter o que ninguém tem quando você começar a romper limites. Você vai pregar igual todo mundo se você estudar igual todo mundo. Se você sobe uma vez no monte, é um exemplo. Tem gente que gosta de mar, tem gente que não gosta, mas subir uma vez no monte, mas tem gente subindo 7 dias, tem gente que está dormindo 30 dias no meio do mar.
Tem gente que tá lá, 30 dias não comendo nada. Aí a gente olha pra fulano, que às vezes fulano tá revelando nome mesmo, entendeu? Tá falando. Porque tem profetas de verdade, tem gente mentirosa, que fica vendo lá no Instagram, que fica revelando um monte de mentira. Tem gente mentirosa, mas tem gente boa, que tá lá a madrugada toda, de meia-noite até 3 horas da manhã orando. Aí a gente tenta se perguntar por que na vida de fulano tá acontecendo, na minha não. Porque a gente não rompe o limite. Pode pedir direção, Daphne? Claro, a gente precisa de pedir direção para Deus em todos os momentos. Só que a gente precisa romper esse tipo de limite. Só consigo até 9 horas da manhã. Meu irmão, vai até meio-dia. Vai até 3 horas da tarde. O que tu quer em Deus? Quem tu quer ser em Deus? O que tu espera de Deus? Porque a gente espera muito, mas a gente também não dá nada. Porque eu vou comer. Porque eu sou amigo de fulano. Hoje em dia as amizades colocam em mesas ótimas, maravilhosas. Só que pra você romper aquilo e pra ninguém ficar apontando a tua cara e dizer que você só tá lá porque foi fulano que te colocou, porque não foi o Senhor que te impulsionou, é só rompendo limites. E vamos para o intervalo e já voltamos. Materiais elétricos e hidráulicos é na Casa Olímpica. Ferragem, tintas, ferramentas, tudo para a sua casa ser campeã nessa cidade maravilhosa chamada Petrópolis. A Casa Olímpica fica na Rua do Imperador 175. O seu Geraldo espera por você. Materiais para a sua casa é na Casa Olímpica. E estamos de volta com a missionária Daphne falando sobre jejum e tá, demais isso aqui. Se ainda não curtiu, curta esse vídeo, ativa o sininho e se inscreva em nosso canal. Daphne, voltando aqui na que você estava falando sobre o jejum, né, de viver essa intensidade. Como que é viver o jejum no estilo de vida do jejum? Sabe, aquele jejum que tem realmente um propósito de santificação. Porque hoje eu vou fazer o jejum, como a gente já bem falou, por causa de um evento. Eu vou fazer o jejum porque eu vou fazer uma visita pastoral. Mas e agora, quando eu tenho que fazer o jejum para viver aquilo que Jesus fala que só sai demônios se tiver jejum e oração? Então, a realidade, o jejum tem que ser um hábito como oração. Uma coisa normal para a vida de um cristão é jejuar. As pessoas olham hoje em dia e falam, fulano, tu tá jejuando? Como se fosse algo anormal, coisa sobrenatural que não seja terreno. Então, o hábito de você jejuar já tem que ser algo certo. Só que, e quando aconteceu um de repente? Tá dentro de um ônibus, um demônio se manifesta. Eu não tô jejuando já há 3 meses. Como é que coloca a mão e expulsa o demônio? O de repente acontece algo no meio do caminho. Como eu vou ter a autoridade do céu que tem demônios que só saem com jejum e oração? Se eu não acordo na madrugada para orar, se eu não tenho um bom hábito de jejuar na semana, eu acho que no mínimo nós devemos jejuar, gente. Uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, né? Você tá Pelo entendendo? menos uma vez por Porque semana. é um hábito, é uma coisa normal de um cristão. É você colocar um dia, um tempo para Deus e você se dedicar daquilo. Só que as pessoas estão tão, sabe, agitadas, parece que é São Paulo, que parece que vive correndo, trabalha, casa, vou pra igreja, não sabe nem o que tá dentro da igreja. A mente tá dentro, não, o corpo tá dentro da igreja e a mente tá do lado de fora. Qualquer lugar, né? Tá cantando louvores assim, Já virou normal, né? Natural. Horário. Se passar hoje em dia de cultos, que às vezes o poder de Deus quer se manifestar, quer falar, 9 horas o culto tem que acabar. Pastor tá sem discernimento. Mas fica numa festa comemorativa, vai pra alguma coisa, conversa com os amigos, se sentar na mesa pra conversar com alguém, é 4 horas de conversa. E a gente vai tudo bem conversando. Quando vai conversar com Deus, não consigo passar de 15 minutos de oração. Então você vê que é maus hábitos. As pessoas não têm o hábito de fazer. É maus hábitos? Ou a presença do inimigo te cansa mais e você não consegue ficar na presença de Deus? Porque, igual a gente tava falando, né? Pô, mas vai jejuar? Jejuar pra quê? O inimigo também ele vai te confrontar. Ele vai ficar, pô, mas tu vai jejuar? Mas ontem tu tava falando besteira. Ontem tu tava numa roda de conversa que não tava agradando a Deus. E aí as pessoas começam a colocar na balança, é melhor não. Não é melhor jejuar pra quebrar? Jejuar pra ficar com vontade de tomar meu cafezinho 7 horas da manhã e não poder porque eu tô em jejum? Né? E aí entra naquilo que você falou. Cara, o que eu quero de Deus, né? A gente não tá entregando muita coisa, mas tá querendo pedir demais. E o jejum, pra mim, no meu ponto de vista, no meu entendimento, ele tem que ser como o meu relacionamento, realmente, com Deus.
mas eu preciso também entender que não é só pelo relacionamento, mas como um alimento, né? Tá, filho. O cristão que jejua e ora tem essa cultura na vida dele. Não tem medo de pessoas quando caem endemoniadas, né? Tem autoridade, né? Sim, tem autoridade, carrega uma autoridade. Eu já fui dentro de cultos que demônios começam a se manifestar e os obreiros da igreja começam a sair correndo. E corre muito. Corre de não querer colocar a mão. Corre de ficar desesperado que não sabe o que faz. Que é só falar, em nome de Jesus, sai. Mas não fica aquele medo, não é julgando, gente. Não é julgando, hein? Deixa bem claro. Quando fala que o demônio, ele começa a apontar o dedo. Ele aponta o dedo mesmo. E será que não é um medo de tipo... Mas e o não poder tô do vivendo... sangue de Jesus Não aí? eu não tô vivendo em santidade e o inimigo vem logo ali e toma. E mete o pé. Só que como é que você vai ser um obreiro da casa de Deus se você não está preparado para esses, de repente, demônios se manifestando, de algumas coisas espirituais acontecendo? Obra de macumbaria também cai por terra, gente, dentro de igrejas. Nós estamos dentro de um culto racional que o Senhor se manifesta com poder, milagres e cura. Libertação e transformação. Nós não podemos achar que é normal entrarmos dentro de um culto só para ouvir louvor, a palavra ir embora. Daphne tá falando que a palavra não é o que liberta. Sim, a palavra é a que liberta. E ela liberta de dentro para fora. Só que o poder do Senhor se manifesta através das nossas vidas. E para isso se manifestar, tem que ser através de jejum e oração. Por que não está se manifestando? Por que tem pessoas que chegam dentro dos ambientes espirituais, chegam endemoniadas e saem endemoniadas? Porque a presença não está incomodando, né? Não tem. Olha só, olha a resposta dele. Ele acabou de dizer pra gente, escuta aqui, ele está dizendo que a presença não está incomodando os demônios a ponto deles não quererem sair para fora. Porque se sentindo confortável. Porque se a gente vive uma vida de santidade, cara, o inimigo ele vai se incomodar. Ele vai se incomodar com a tua presença, né? Mas uma coisa me chamou a atenção. A pessoa que vive com jejum e oração, tem como ela ter uma vida assim e toda errada a ponto de sentir vergonha do medo do inimigo? Eu acho que não. Eu não vivo em jejum e oração. Não é possível. Porque o jejum, ele a Daphne vai estar aí, ela pode falar melhor do que eu, né? Mas se o jejum, ele é pra te santificar e te deixar mais próximo de Deus, então, se eu tô me santificando, né? Quando eu tô matando a minha carne com jejum, eu não vou conseguir estar vivendo algo em paralelo a isso. E vale enfatizar isso. Que a Bíblia vai dizer que em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, apartai-vos de mim maldito, que eu não vos conheço. Tem uns de repente de Deus que pela misericórdia você não está apto a nada. Mas pelo nome dele você está colocando a mão e o demônio bate em retirada. Então, assim, nem tudo que está crescendo Deus está aplaudindo. Nem tudo que está, se movimentando é porque o Senhor está se agradando. Tem essa parte também. Que tem pessoas que colocam as mãos, não estão posicionadas, mas pela palavra de Deus, porque o Senhor quer libertar a vida de outra pessoa. Porque o problema não é nem a pessoa que está aqui, entendeu? Mandando embora, liberando. É porque é sobrenome dele, né? Isso aí. O amor de outra pessoa tá colocando a mão e manda embora. É a pessoa, isso, cara, tô pecando, mas eu tô... Entendeu? Eu tô em pecado, mas... Pô, falta de tempo. Eu tô pregando e almas estão se convertendo. Tô pecando, mas quando eu chego dentro do ambiente, a de macumbaria cai por terra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Falta de temor, isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, muito bem. E ambientes cristãos, evangélicos, igrejas, né, reuniões, onde a própria liderança prefere evitar que haja essa manifestação. Eu vejo isso. Que prefere evitar, não quer que aconteça tal tipo de coisa. Daphne falou, existem pessoas que entram endemoniadas e saem endemoniadas. Elas não eram para sair libertas? Agora, quando aquele ambiente, ele prefere não fazer porque não quer desorganizar o ambiente. Como é
quê? Como é que é Aí isso? tu sabe qual é o nome que eles chamam disso? Eles falam que vai escandalizar. Quem nunca ouviu isso? É melhor levar fulano pra um quartinho, porque senão vai causar escândalo. Escândalo pra mim é adultério. Escândalo pra mim é fornicação. Escândalo pra mim é você ser beberrão e tá em cima do altar fingindo uma coisa que você nunca foi e tá querendo mostrar uma santidade pra vida de alguém. Escândalo pra mim é você se comportar dentro da tua casa de uma forma e querer ficar machando dentro da igreja. Eu não acho que o poder de Deus seja um escândalo para as pessoas que estão indo lá querendo receber algo do Senhor. Então, hoje em dia, eles querem colocar Deus dentro de uma caixinha, falando que demônios se manifestam é escândalo. Demônios que gritam lá no meio da igreja é escândalo. Mas quando é escândalo para ser exposto de verdade, para lançar à tona, para que as pessoas venham se endireitar, esconde isso aqui. Porque senão vai manchar o nome da igreja. Nome de igreja, pelo amor de Deus. Ninguém mancha o nome de Deus, não. Se a pessoa quer ficar da forma que ela quer, então ela senta no banco, vai sentar, vai aprender, e depois que aprender, ela vai se levantar para falar alguma coisa. Aí eles falam que o tipo de manifestação que as pessoas hoje trazem para dentro da igreja não podem se manifestar porque as pessoas vão ficar apavoradas. Tá com medo de quê? A gente quer ver isso. Quer ver o poder de Deus se manifestar. Eu vou para dentro de um culto, seja ele dentro de um ambiente tradicional, pentecostal, neopentecostal, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver pessoas curadas, renovadas. Gente, câncer sendo expelido, colocado para fora. Pessoas que colocam a mão no corpo, que tem caroço, levanta a mão e fala, eu fui curada aqui agora, dentro desse ambiente. Aí eles acham que isso é escândalo. Não deixa fulano dar o testemunho, não, porque a nossa igreja tem um ritmo totalmente diferente. Fulano fala muito. O nosso ritmo é louvor, palavra, ofertório, vai todo mundo embora para sua casa. Que escândalo, gente. Eles utilizam esse nome. Escândalo. Onde que é escândalo? Ô, Davi, isso não cai naquela que muitas pessoas falam de a igreja que é pentecostal e igreja que não é pentecostal. Se cai o quê? É essa situação que você está falando? Do poder de Deus se manifestar? Uhum. É que o homem limita o poder de Deus, né? É porque tem muito isso, né? A igreja que é pentecostal ali é pouco puro. Mas a outra que não é... Eu acho que não tem nada a ver isso. O pentecostal ele já vem nessa ligação, porque a gente já tem uma raiz, né? Já de oração e tal. Mas se a pessoa está dentro de uma igreja tradicional, o poder de Deus também se manifesta ali. A palavra não é a mesma? O Deus é o mesmo? Então Deus tem as suas formas de se manifestar. A gente vai para a África, lá na África o poder de Deus se manifesta de uma forma. Se você for para a Europa, o poder de Deus já se manifesta de outra forma. Estados Unidos, outra forma. Dentro do Brasil, outra forma. Na África eles ficam dançando, mexe o corpo e faz não sei o quê, e quebra e vai embaixo, vai em cima. E a gente acha aquilo lindo. Faz isso dentro da igreja pra tu ver. Tu vai sentar no banco. Bota o irmão fulano e bambada, tá doida. Eu sou doida Bota pra sentar. Tu dá oportunidade pra ela, Majão. O demônio. Tá endemoniada. Mas Não é desse jeito? Porque Deus se manifesta dentro dos ambientes de forma diferente. Entendeu? Então tem libertação na Batista, tem libertação na Assembleia de Deus, tem libertação na Deus é Amor, tem libertação na congregacional. Mas deixa Deus se manifestar, gente. E existe libertação sem manifestação. Né? Sim, com certeza. Existe libertação sem nenhum tipo de manifestação. Mas sabe o que acontece? Aqui, ó, eu quero me libertar e eu não quero mais fazer nada. Há uma diferença. Deus ser uma... bebo, fui pra igreja, aceitei Jesus, eu não quero mais. Eu decidi que o demônio que estava tentando contra a minha vida vai embora. Eu tô decidindo. Na minha vida tu não toca. Por isso que o certo, né, quando uma pessoa ela vai se converte, ela aceita Jesus, o certo, existe aquela oração, vamos botar oração protocolar, né? Eu te convido para dentro do meu coração. Porque isso automaticamente você está falando que, ó, Senhor, tu tem a liberdade de entrar, agora o que tá aqui dentro tem que sair. Porque se a pessoa não convida, ele não entra. não entra. E aí não vai ter a transformação, né? Não vai ter a libertação. E nós temos pessoas que veio às vezes de alguma linhagem muito profunda, né? Que já estava dentro de outros ambientes que precisam passar por trabalho de libertação. De libertação. Então, há casos e casos. E aí é uma coisa interessante, que não é exatamente o jejum e oração, mas quantos cristãos hoje estão dentro da casa de Deus e não passaram por esse processo de libertação e de quebra de maldição até hereditária, por falta de conhecimento ou entendimento, né? Isso acontece dentro das igrejas, né? Pessoas que estão lá, são crentes, pessoas honestas, querem o evangelho,
mas elas, claro, o poder de Jesus Cristo, a palavra, o nome de Jesus, a confissão, mas não existe coisas que estão já enraizadas na família? E como levar essa pessoa para... Tem pessoas que não acreditam em maldições hereditárias. Pastores, tem pastores amigos meus que falam, Daphne, isso pra mim não existe. Eu acredito que quando eu aceitei Jesus, minha vida foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só que tem maldições hereditárias. Você percebe que tem maldições de família. E é bíblico. Bebe, ciclano bebe, e outra, bebe, e filho bebe. E outra, é bíblico, né? Porque tá lá. Tá lá. Amaldiçoarei até 1000 gerações e abençoarei os filhos dos teus filhos. Isso aí. É bíblico. É bíblico. E a gente precisa mudar a visão, não sei se dá para ser feito, porque cada um vai ter uma visão. Assim, mas que crentes precisam de libertação também precisa, hoje, né? Nós, então. Hoje, né? Ainda mais agora, né, nessa fase aí de ser pai. Mas eu já vinha, né? Antes mesmo de ser pai, eu já vinha olhando assim, em cima desse texto, Senhor, eu não deixo a minha geração daqui pra frente ser amaldiçoada, não. Eu quero que a minha geração seja abençoada, os filhos dos meus filhos sejam abençoados. Por quê? Porque se a gente for olhar, cara, o que eu faço hoje, eu posso estar amaldiçoando a minha geração, 1000 gerações à minha frente. Sim, agora tem uma outra coisa, porque nós somos cristãos. Volte e meia, gente, é verdade, eu vivo pedindo, Deus, me dá discernimento, me dá revelação. Há alguma coisa que é repetida na minha família, eu não quero mais. Quebra de né? maldição. Então, isso, mas o crente saudável, penso eu, que nós queremos melhorar e estar agradando ao Senhor e também entender alguns processos da nossa vida. Então, se eu percebo que há alguma repetição, por que eu não vou buscar, né? E não existe. E a gente às vezes não é liberto, nós somos libertos de muita coisa, mas se Deus nos levar num encontro, num lugar onde Ele vai mexer, nós não vamos sempre encontrar um negocinho? Pelo menos eu encontro, gente. Sempre. Deus me confronta. Sempre. Nós somos pecadores, a gente peca todo dia. Olha, você falou algo muito interessante sobre maldição hereditária. Eu vou falar algo aqui, talvez vai causar uma repercussão, mas eu preciso dizer isso. A gente vê mães que estão gerando crianças. Aí a criança, com 3 anos de idade, parece que já é normal. Você já olhou para uma criança e falou assim, é uma menina, mas só brinca com carrinho. É um menino, mas tem um jeito, isso não é normal. Para você ter uma noção sobre maldições hereditárias, que não veio de alguém, não veio um espírito maligno com 12 anos, com 15 anos de idade, que você vê a criança crescendo e que quem já tem às vezes olhos espirituais, e a gente não precisa ter olhar espiritual não, para conseguir discernir que, olha, tem uma coisa que não está normal. Tem algo que está saindo fora do costume natural. E a gente não sabe aonde fulano pisou. O que aconteceu lá atrás, da época de pais, avós, lá atrás. Então há uma importância muito grande da mãe estar gerando, colocando a mão no ventre e falando, Senhor, eu abençoo a minha geração. Eu repreendo desde o ventre, porque aí o Senhor vai falar com Jeremias, eu te escolhi desde onde? Desde o ventre. Desde o ventre. Então tem pessoas que o Senhor escolhe desde o ventre. E tem demônios que escolhem crianças desde o ventre. Que são entregues com meses em lugares que não é para ser entregue. Eu escolhi essa criança desde o ventre, porque vai ser isso. Deus vai libertar, vai. Mas tem, os demônios também escolhem crianças desde o ventre. Porque nós, com os olhos naturais, repetindo, já conseguimos ver que crianças, às vezes de 2 anos, de 3 anos, já não é uma coisa normal. Tem uma mentalidade de escolha? Eles conseguem escolher o que eles querem ser? Eles já sabem o que eles estão fazendo? Eles já conseguem ter o discernimento? Gente, com 5 anos de idade, consegue ter o discernimento? Então o que é? Não é algo normal. Tu vê que é uma maldição hereditária, são espíritos malignos que estão ali já rodeando a casa, a família, e já tem essa trajetória talvez já atrás do passado. Nisso que você tá falando, calma aí, deixa eu falar. Agora é minha vez. Em cima disso daí, então eu acho que eu vou quebrar essa ressalva, hein? Não sei, vamos lá. Acho que eu cheguei até a comentar com o Luiz, não sei se eu já comentei aqui na mesa, sobre algo que me indignou muito de ver uma mãe com uma criança indo para a igreja com aquele abafador de ouvido.
Sei que existem crianças que têm deficiências, né, que são autistas, têm questões com barulho, mas uma criança ir para a igreja com abafador de ouvido e mexer no celular, para mim, é entrar nessa questão. Por quê? Porque a transformação ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Do momento que eu coloco algo para essa criança, para abafar aquele som, e hoje tem abafadores que excluem 100% do barulho externo, eu estou impedindo que aquela criança seja transformada pelo ouvir a palavra. Então ela está entrando nisso daí. Ah, não é normal. Deixa ouvir a palavra, porque vai ter que ter transformação. Porque se tem algo dentro, desde o ventre, que não permite, é com o ouvir que vai haver transformação. Mas as famílias estão fazendo o quê? Incentivando que aquela criança continue a não ouvir a palavra. E isso me indignou e acho que vai muito também de acordo com o que você foi falando. Manga, ainda até para um outro programa. Porque isso aí é interessante. A sua vista, né? O que você conseguiu perceber. A mãe está levando uma criança para dentro de uma igreja. Coloca um abafador no ouvido da criança e criança precisa ouvir a palavra. Uhum. Nós temos áreas kids de várias igrejas e olha, parabéns para a área kids, que pregam lá dentro daquele ambiente. Eles não vão só para lá para ficar desenhando, não. As tias da salinha estão lá também guerreando, porque não sabe o que a criança está passando dentro da casa, dentro de lá. Como vai conversar com a criança fala tudo. Fala, ô tia, minha mãe bem bateu no meu pai. Meu pai bem bateu na minha mãe. Aí então, já tem aquilo e a criança ainda chega com o abafador no ouvido. Porque precisa também de libertação, precisa de transformação. Você acha que criança não manifesta? Uhum. Vocês nunca viram criança manifestar? Criança só, espírito maligno só trabalha quando a partir dos 7 anos, 18 anos de idade, consentimento. Eu já vi criança de 4 anos. 4 anos rolando no chão. E a gente lutando ali em oração, em propósito, para Deus libertar uma criança. Então, o que eles estão fazendo com o evangelho? Estão limitando o evangelho. Demônio não toca em criança. Não existe maldição hereditária. Demônios têm que sair sem fazer barulho nenhum. Porque se Deus é comigo, demônio não grita. Desde quando ele nasceu, o demônio sempre gritou. E tem que dar o grito de derrota para ele bater em retirada. Aí na mãe, não grita. Dentro da minha igreja, demônio não faz, não tem que fazer estardalhar. Gente, é poder de Deus. Lembra do endemoniado de Gadara? Jesus está pisando, saindo de dentro de uma tempestade, ele está falando com os discípulos. Passemos para o outro lado. Quando ele pisa, o endemoniado de Gadara está indo até ele. Aí Jesus pergunta para ele, quem são vocês? Ele está falando assim, ó, legião, porque somos muitos. Jesus está olhando e falando assim, ó, vai embora. E fala, não nos mande para os porcos. Porque a intenção dele não é somente o corpo, é ficar dentro do território. Você entendeu? O território é assim, ó, se eu não posso ficar no filho, eu passo para a mãe. Se eu não posso ir pra mãe, eu vou pro sobrinho. Se eu não vou pro sobrinho, eu vou pra ciclano, eu vou pro pai. O território que ele quer tomar conta. Eu saí de uma vida, mas eu posso entrar nessa. Eu saí dessa, mas eu vou pra outra. Eu saí da outra, mas eu vou... Entendi. Agora... Eu preciso Pode ir, só Marta. pontuar pra gente entrar em outro assunto daqui a pouco, em outra linha. Vamos lá. Para as mães até, é conhecido hoje da ciência que um feto na barriga, ele é alimentado pelo 90% pelo sangue da mãe. E 10% apenas pelo sangue do pai. Aquela coisa. Então, toda mãe ela tem direito sanguíneo de declarar bênção sobre aquele feto, sobre aquela criança, de profetizar, de guardar um pacto de sangue ali. E tudo nós fazemos com um pacto de sangue. É assim que o sacrifício de Jesus funcionou. E nós temos essa ligação com os filhos. Muitas mães, não estou dizendo que os pais são importantíssimos, porque sem eles as nossas crianças não nasceriam. Mas o pacto de sangue, aquela autoridade vem sobre a mãe. E a mãe pode quebrar isso desde o ventre, desde que a criança está no ventre. Então isso que você falou foi muito importante. Para que não haja oportunidade do demônio ou de maldições hereditárias se apossarem, né? Então, a responsabilidade muito grande das mulheres em relação a isso. Sim, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Estamos de volta nesse nosso último bloco, então se você já nos seguiu até aqui, já assistiu até aqui, deixe seu like, bota aí nos comentários o que você tem achado desse programa e não se esqueça, segue a gente lá no Instagram, @podcast Sal e Luz. Daphne, quero te fazer uma pergunta, curiosidade particular, porque eu já ouvi muito isso, tá? Na minha infância, na adolescência. Quando alguém expulsa o demônio, se a outra pessoa não tiver muito bem, o demônio entrar na vida daquela pessoa. Isso realmente acontece em cima daquilo que você já falou sobre o endemoniado de Gadara? Sim, com certeza acontece. Já tive amigas minhas que a gente foi fazer amigos meus, trabalho de libertação, e foi fazer um trabalho de libertação e hoje em dia não consegue ficar firme mais com Jesus. E quando a gente senta pra conversar, não tô falando que é porque eu que tô dizendo, não. A gente senta pra conversar e eles falam, depois que eu fiz aquilo, que eu coloquei a mão em tal lugar, porque eu fiz daquela forma, daquele jeito, nunca mais eu consegui ficar firme. Então, você tem que estar preparado pra colocar a mão, pra trabalhar, entendeu? Porque tem que ter chamada até pra isso. Nós falamos sobre a chamada da intercessão, mas a libertação também tem que ter chamada. Você tem que ter chamado para libertação, porque você tem que estar pronto a romper limites. Porque a libertação é você... Tu não tá querendo orar de madrugada. Gente, tem dia que a gente quer orar toda hora de madrugada? Tem dia que a gente não tá com vontade. Mas você precisa fazer, porque você sabe que aonde você mexe e aonde você entra e nos lugares que você pisa, você precisa estar revestido. Então você tem que tomar cuidado. Tá preparado para colocar a mão? Tá preparado para chegar em alguns ambientes espiritual? Porque senão, você tira de fulano, quem sai pesado é você. Sim. Aí quando tu vai ver, tá lá dentro da tua casa fazendo arruaça. Porque a brecha, quem tá abrindo é você. Você não tá preparado, você tá despreparado. Só que aí também tem pessoas que falam, eu não mexo não, porque tem gente na minha casa que não é convertida, então é uma brecha. Gente, nem todo mundo da nossa família e parentela é convertido, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que falam, eu manifestei porque eu tava pensando no meu irmão. Eu não aceito isso na minha vida. O demônio tá lá no meu irmão, vai vir manifestar no meu corpinho. Não vai não, não vai mesmo. Entendeu? Mas e quando, dá um exemplo, estou num ambiente normal, circular, estou expulsando um demônio e tem uma outra pessoa que tá ali, normal, vida normal. Ele tem o poder de sair daquela pessoa e entrar em outra? Já vi isso dentro de igreja. Com legalidade também, né? Com legalidade, já vi dentro de igreja. Então, expulsar dentro de um lugar, fulano tá assim, dentro do ambiente viajando, tá todo mundo ligado em Deus, o demônio saiu daqui e pulou aqui. Mas encontrou a porta aberta pra entrar. Tá, a porta tá aberta, tem que ter legalidade. Agora, hoje a sociedade, que a gente pode ver o crescente de doenças mentais que está acontecendo, isso são legalidades. Sim. São legalidades, muitas coisas. Vamos lá. Existe uma diferença entre possessão e opressão. Né? Existem pessoas que ficam... A gente nota que houve uma opressão maligna. Não foi uma possessão. Isso aí. Né? Mas também pode acontecer com pessoas que têm o nome de crentes. Mas são só oprimidos, né? O que eu quero entender e até trazer esse esclarecimento para quem vive na prática e às vezes não sabe... Seria expulsar e mandar sair da localidade? Como que seria? Porque, igual os demônios de Gadara, né? Usando esse exemplo dessa passagem, eles falam como território. Nos deixe ficar nos porcos. Era uma legião, né? Que era uma legião para ficar naquele local. Então, o certo é mandar sair e sair também da localidade? Seria um poder de autoridade também? Toda vez que eu trabalho com trabalho de libertação, a gente vai dentro do ambiente... repreende o espírito maligno sobre a vida da pessoa, mas a gente sela a casa da pessoa. Nós selamos o ambiente da pessoa. Porque tem demônios que se escondem de louça. Vocês sabiam disso? Uhum. Eu me lembro lá atrás, não era nem cristã, não era cristã. Mas eu me lembro que eu fui no culto com a minha avó. Que ela saiu de rezadeira, tava indo no culto, e aqueles cultos, eu falei, Jesus, os cultos me davam medo, porque eu não entendia. Uhum. Chegava dentro dos cultos, o pastor falava assim, ó, o diabo tá naquela louça ali. Gente... A louça explodia sem ninguém tocar em nada. Sem tocar, no negócio ó, buf, começava a explodir. Então, tem demônios que estão dentro do lar por causa de objetos dentro da casa. Então, o certo é você orar pela pessoa, orar dentro da casa, orar dentro do lar. Orou, sela a casa da pessoa.
vai passeando nos quartos, já vai selando, vai repreendendo, vai vendo aonde que às vezes tem objetos ocultos dentro da casa. Galo dentro da casa dos outros, aqueles galos. Aquilo não é normal, não. Aquilo dali é objeto oculto. Pimenta dentro da casa dos outros. Pimenta, objeto oculto. Olho grego, objeto oculto. Entendeu? Então a gente tem que saber o que a gente coloca dentro do nosso lar, o que está dentro do nosso ambiente, o que a gente traz para nossa proximidade. Porque às vezes tem demônio que tu tirou do corpo da pessoa, pulou pro objeto, tá ali. Continua ali. A gente vai embora e o demônio retorna pro corpo da pessoa. E retorna pior. Porque quando a gente manda embora, ele tá trazendo mais 7 junto com ele. Mais 7. Nível. Aí hoje em dia também os pastores estão dizendo assim, eu não vou expulsar demônio de fulano, não. Porque se eu expulsar, fulano vai fazer a mesma coisa, vai vir com mais 7, aí vai me dar mais problema. Mas pra que te deu autoridade? Gente, olha... Eu escuto isso direto. Deixa também. ela com o demônio, Também. Deixa a fulano demoniada. Porque ela vai dar mais problema ainda, vai voltar com 14 semana que vem. Não, e volta mesmo, tudo bem, mas não é, nós fomos chamados Mas pra eu vou quê? deixar a pessoa demoniada, gente. Mas aí não seria, hoje quando a gente tem essa visão de discipulado, não seria você, expulsou, você realmente pregar o verdadeiro evangelho, pelo mais que a pessoa conheça, trazer um esclarecimento maior para a vida dela? Mas o certo de alguém que tem poder de Deus é a palavra estar acompanhada. Se eu estou expulsando um demônio, se Deus está me dando essa autoridade para que o demônio bata em retirada, isso aí, eu vou falar assim, olha, sabe por que isso aconteceu? Por causa de uma brecha. E todas as vezes que você der lugar para uma brecha, isso vai acontecer todas as vezes. Porque tu acha que também não causa vergonha a pessoa? Ai, fica com vergonha. Causa vergonha. Mas se você também não colocar pra fora, a pessoa vai ficar aquilo ali a vida toda. A palavra tem que ser pregada. Mas a palavra tem que ser pregada não é com amorzinho, com mel, não. Mel a gente dá pra alguém que tá chegando agora. Pra crente velho, a gente mete cajado na cabeça. A gente fala a verdade. Mas sabe por quê? Porque tu não toma vergonha na cara. Sabe por quê? Porque você não se posiciona. Sabe por quê? Porque você não faz isso e aquilo. Aí a gente fica lançando pérolas aos poucos, a gente fala, é crente velho, que já sabe que tem que fazer, mas não faz porque não quer. É isso aí que é as pérolas aos poucos. É de gente que sabe que precisa ser feito, mas não faz. Tá, preciso pegar, interrompi, perdão, preciso pegar esse gancho. O crente não quer mudar, o crente, não sei, não quer mudar de vida, não quer. Como é que a liderança, como é que o discipulador se posiciona? Até onde a gente vai precisar? Quando não quer, dor não briga. Porque às vezes a pessoa não quer. Ela sabe, a gente já apontou, já mostrou, ela não quer. O demônio vai voltar assim que nós fechar a porta. Vou falar algo aqui pra vocês, que isso aí é algo para o podcast, mas tem gente que nasceu e já vai pro inferno. Vocês acreditam nisso? Ai, Luiz, esse é um papo que tu gosta. Não, mas aquele tema, lembra? Predestinação. Ih, meu Deus. Isso aí. Calma. Mas a gente deixa isso para um outro momento, porque nosso programa está chegando ao final. Já tá passando rápido. Mas eu vou deixar mais uma pergunta, Marta. Vou ter que deixar mais uma pergunta. Vamos lá. Apesar dessa ser muito boa também. Mas... jejum e o propósito. Como fazer para as duas coisas andarem juntas e dar certo? O jejum, como nós falamos, só para a gente fazer uma finalização. Faça o seu jejum, mas tenha uma intensidade em Deus de como você vai fazer e da forma certa. Porque se eu fizer um jejum, se abster de tudo que eu preciso se abster e não me dedicar ao jejum da forma certa, eu não estou fazendo nada. As coisas não vão acontecer. O propósito, quer tirar algo? Mas tira algo certo. Tira alguma coisa que está te fazendo se afastar de Deus. Uma televisão que a gente é viciado às vezes. Um Instagram que a gente não faz nada. Nada. Mas a gente passa a hora só rolando o vídeo. Rolando. Não vejo nada, tô rindo. Tira uma coisa dentro do teu propósito que te tira da presença de Deus. O propósito é isso. O propósito não é só para você emagrecer, não é uma dieta. Tô tirando um açúcar, eu amo açúcar. Mas isso te tira da presença de Deus? O açúcar te tira da presença de Deus? O açúcar te distrai? O açúcar rouba as tuas horas? Porque o diabo tá fazendo isso. Sabe o que ele faz? Deixa todo mundo dentro da igreja. O que ele rouba? O horário, o tempo das pessoas. Porque comunhão requer tempo. E se ele tira o teu tempo, tira os teus momentos que você tem para estar com Deus, ele arranca isso, você vira um sepulcro caiado.
Propósito, tira o que precisa ser tirado. Jejum, arranca tudo de alimento e faça direito. Porque você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Vai ter mudança. Escuta isso aqui dentro da sua casa. Não sei onde que você vai ouvir isso. Mas vai ter mudança, vai ter restauração, vai ter direção, vai chegar bênção sem medidas. Porque todas as vezes que nós fazemos para Deus, o Senhor se encarrega de fazer para nós também. E olha, Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Outra coisa, jejum não é barganha, propósito não é barganha. Em nome de Jesus. Abre a tua mente também. Não é barganha. Nós estamos ali para pedir um tipo de direcionamento para Deus, para que Deus se manifeste da forma que Ele quer. Talvez nós queremos um caminho, mas o Senhor está fazendo outro, mas vai dar tudo certo. Fique em paz. Vai dar tudo certo. É isso. Uau, você tem a Mas sobre predestinação, pelo amor de Deus, vocês me chamam. Nós vamos fazer. O jejum te torna íntimo. Então, jejue para se tornar sensível à voz de Deus. O jejum te faz sensível. E você passa a ouvir e entender os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Jejum, além de intimidade, ele traz direcionamento também para a sua vida, para os planos que você tem. Porque primeiro tem que estar alinhado com os céus. E o jejum, ele traz essa revelação. Eu vou pedir para a Daphne deixar sua última mensagem de transformação para quem está nos ouvindo agora. Quero liberar sobre a tua vida, que já está talvez num tempo de caminhada, e talvez se esfriou. E talvez olhou no caminho e falou, eu não preciso mais fazer o que eu fazia lá atrás. E eu quero profetizar que hoje venha chegar um avivamento sobre a tua vida. E você que ainda não aceitou Jesus, ou você que se perdeu no meio do caminho, o Senhor te chama, te convida para que você permaneça, viva um projeto lindo da parte de Deus. E olha, processo todo mundo vai passar, mas quando Deus está na frente, o Senhor garante todas as coisas no tempo certo e no tempo necessário. Então seja abençoado, edificado por este momento, por este tempo que o Senhor nos agregou, nos uniu e nos ajuntou. Toma posse em nome de Jesus. Amém. E nós ficamos por aqui. Até nosso próximo podcast. Produção Rede Sal e Luz.